Muito bom dia, bem-vindos a mais um webinar Cecil. Hoje, para dar a conhecer o nosso sistema Exovit Cork, o meu nome é Luís Duarte e hoje vamos falar aqui um pouco deste sistema sustentável que é o Exovit Cork. Espero ao longo da próxima meia hora dar a conhecer este nosso sistema de uma forma simples, rápida e eficaz. Hoje na nossa agenda, passaremos rapidamente pela área de atuação Cecil, nomeadamente os países onde esta empresa 100% portuguesa marca presença. Será feita uma pequena introdução, sendo abordado o tema da eficiência energética, o principal motor de desenvolvimento de soluções de isolamento como o Exovit Cork. Para de seguida verificarmos as principais vantagens do uso deste sistema quando combinamos dois produtos tão caracteristicamente portugueses, como são a cal hidráulica natural e a cortiça. Também abordaremos os sistemas desenvolvidos que não em sistemas ETICS, como atualmente conhecemos, entre os quais o Exovit Cork MD, sistema de cortiça à vista, que para nos falar um pouco da sua experiência como promotor, entrevistaremos Luís Dias, promotor do edifício EcoCork Santa Luzia, em Penafiel. Como habitualmente, teremos um espaço dedicado a algumas perguntas e respostas que podem ser colocadas no chat deste webinar. As questões que não forem respondidas em direto serão respondidas por nós via e-mail, por isso será importante indicar-nos o seu nome e o seu e-mail para que depois as perguntas, caso não sejam respondidas em direto, sejam respondidas por nós mais tarde. Bom, como é sabido, a Cecil é atualmente uma empresa 100% portuguesa, marcando presença em mais de 7 países, em 7 países, aliás, com produção ou terminais, onde os produtos produzidos em solo nacional são recepcionados nesses mesmos países. Um dos bons exemplos disso mesmo é precisamente o nosso sistema Exovit Cork, que além destes países aqui indicados, temos ainda variedíssimos países desde a América do Norte, Japão, Europa do Norte, desde Dinamarca, Suécia, Irlanda, Reino Unido, portanto, um sistema bem internacional e bem reconhecido a nível internacional como é o sistema Exovit Cork. Bom, e entre os países que estão, temos Brasil, Tunísia, Líbano, Angola, com produção de cimento, Cabo Verde, Holanda e Espanha, com terminais. Em Portugal, a Cecil, como grupo, tem atuação na área da construção com o Grupo Cimentos Madeira, na pré-fabricação com a Cecil para betão e ergibetão, betão com o Unibetão e argamassas com a Cecil Tech, de onde tem origem a nossa NHL, assim como as argamassas que usamos no nosso sistema Exovit Cork. Antes de entrarmos propriamente no tema de hoje, importa perceber um pouco o porquê de isolarmos os nossos edifícios. E nos dias de hoje há principalmente 4 motivos principais. Em primeiro lugar, o conforto térmico é o mais normal. É cada vez mais importante o nosso conforto nos edifícios em que habitamos e trabalhamos. Não só por questões de rentabilidade no nosso local de trabalho, por exemplo, mas principalmente até por questões de saúde. No local onde vivemos, comemos e dormimos. Portugal é atualmente um dos países europeus onde mais população sofre ou de excesso de frio ou de excesso de calor. Algo que se tem tentado contrariar com os fundos ambientais de incentivo ao conforto energético, pois mesmo sem climatizarmos as nossas habitações, mas com a envolvente termicamente isolada, teremos uma temperatura constante, mais constante e uma qualidade do ar sem dúvida melhorada. A poupança energética vem de seguida, ao climatizar uma fração, a energia despendida será tanto menor quanto mais isolada estiver envolvente, entrando aqui a sustentabilidade ambiental na poupança de energia, que é o mesmo que dizer menor CO2 libertado para o ambiente. A renovação estética é naturalmente um outro motivo, embora em percentagem mais baixa face às anteriores, que leva à colocação de sistemas de isolamento térmico nas fachadas. Na realidade, é uma forma eficaz de resolver algumas patologias que ocorrem nas fachadas, como é o caso de fissuração
e, posteriormente, entradas de água daí resultantes. Com isso, diminuir até a durabilidade do edifício. A durabilidade do edifício que surge, então, como outro dos motivos para operarmos uma intervenção de isolamento térmico. Ao adicionarmos mais camadas de proteção, no caso, por exemplo, de um edifício existente, estamos a proteger os elementos como vigas e pilares dos grandes diferenciais de temperatura e, com isso, aumentamos, sem dúvida, a vida útil desse mesmo edifício. Bom, e existe um motivo para o qual a eficiência energética seja o principal motivo para a utilização de sistemas de isolamento térmico de forma quase massiva, quer em obra nova, quer em renovação. Estamos a falar do Decreto-Lei 118, na sua atual redação, as várias portarias, que determina a metodologia de cálculo para a obtenção da classe energética, quer para edifícios de habitação, quer de serviços. Ora, os edifícios perdem energia por ventilação, por envidraçados, pelos pavimentos, coberturas e então surgem com um peso de 1/3 de energia perdida as paredes. E isto de forma semelhante, quer em edifício existente, quer em edifício novo. Daí ter tanto impacto o isolamento térmico de paredes para a eficiência térmica das habitações e dos edifícios também de serviços. E como soluções para isolarmos termicamente as fachadas? Na CECIL-TEC temos o sistema de reboco térmico Isodur, que já foi alvo aqui de um webinar específico para este sistema, e os sistemas ETICS, clássico, KPI e o CORC, sendo hoje, sem dúvida, o nosso foco o Isovit Cork, um sistema 100% português que junta cal hidráulica natural, a NHL, da qual somos os únicos produtores nacionais e dos poucos a nível mundial também, e a cortiça, um produto tão tipicamente português. E vamos ver quais os constituintes destes sistemas e as respectivas vantagens. Bom, desde logo importa referir que este sistema, dada a sua versatilidade, tem atualmente aprovação técnica europeia para aplicação sobre alvenaria e betão, mas também sobre suportes de madeira, sendo este sistema chamado de Isovit Cork Wood. O facto de existirem dois documentos distintos tem que ver com o documento que rege os ensaios necessários para cada um dos sistemas. Já que a aplicação sobre madeira, por exemplo, pressupõe alguns ensaios mais exaustivos, mais exigentes, que não são utilizados, que não são feitos no sistema tradicional de ETICS, tradicional na perspectiva de ser o suporte em alvenaria ou betão. E o sistema Isovit Cork, como sistema ETICS, e ETICS quer dizer sistema compósito de isolamento térmico pelo exterior, é composto por várias camadas. O sistema deve ser colado a uma superfície devidamente rebocada e desempenada, e para isso pode recorrer a um dos nossos rebocos da Gamba Retour. A colagem dos painéis fica a cargo da argamassa Isovit Cork, uma argamassa única em que na sua composição incorpora NHL e granulado de cortiça, reduzindo assim o peso de material por metro quadrado em aplicação e em transporte, e ainda incrementando o sistema térmica e acusticamente. Esta colagem feita ao suporte deve ser feita de forma integral e não por pontos. Após a devida fixação mecânica com as buchas com um comprimento adequado, executamos o barramento armado, igualmente com argamassa Isovit Cork e rede de 160 ou de 340 gramas, dependendo da exposição do sistema a choques. Antes de finalizarmos com a respectiva pintura, é executado um areado fino com argamassa Reabilita Cal AC, uma argamassa formulada exclusivamente com NHL, com cal hidráulica natural, e com isso aproximar o acabamento deste sistema aos acabamentos de cal mais tradicionais. A finalizar, um esquema de pintura à base de silicatos, com o primário Isovit AD25 e tinta de silicatos Isovit Rev SP. Com pH elevado, este esquema possui características únicas de prevenção ao crescimento biológico,
aliado à elevada respirabilidade, sendo esta uma pintura de impregnação e não de formar película, mantendo assim todo o sistema com características de respirabilidade elevadas. Com a inclusão da NHL nas nossas argamassas, conseguimos algumas características adaptadas ao sistema. A NHL possui a capacidade de endurecer via aérea e via hidráulica, ou seja, endurece quer em contacto com a água, quer em contacto com o ar. Neste processo de endurecimento em contacto com o ar, a carbonatação, é absorvido CO2 do ambiente, recuperando uma boa parte do CO2 libertado durante o processo de cozedura do material para produzir NHL. Motivo pelo qual a NHL se denomina um ligante ecológico. Aqui ao lado, na nossa foto, vemos uma foto do bairro da Boa Vista, revestido com este sistema, onde, por exemplo, as preocupações ambientais e ecológicas se sobrepuseram às monetárias. A NHL tem também a característica única de desenvolver toda a sua capacidade resistente ao longo de um período alargado de tempo. Esta característica permite uma adaptação física única, moldando-se ao longo do tempo ao suporte, quer ao reboco, na colagem, quer aos painéis de cortiça no barramento armado. A capacidade de se moldar ao suporte, aliada à resistência moderada, são características fundamentais para evitar fissuração. Do lado direito, vemos um exemplo da adaptabilidade fácil do sistema à arquitetura mais exigente, neste caso, uma moradia em paredes. Que neste slide, também aqui na imagem de referência, podemos ver o seu aspecto final, já com o respectivo revestimento final. O elevado teor de caulivre presente na NHL permite, primeiro, a possibilidade de aplicação mesmo em ambientes com teores de umidade elevados ao longo de todo o ano, assim como uma excelente resistência a ciclos gelo de gelo. A elevada respirabilidade, este é um fator que, quanto mais estudos são feitos, mais importância é dada a esta característica. Com uma elevada permeabilidade, dotamos as paredes de elevada respirabilidade, contribuindo assim para uma boa qualidade do ar interior, assim como para a durabilidade das próprias paredes, como um todo, quer a nível de estabilidade, quer de salubridade. A obra de referência aqui indicada é um tribunal, na Irlanda, onde este sistema, graças também à sua versatilidade, foi aplicado pelo interior. Em termos de trabalhabilidade, com uma elevada finura e inclusão de granulado de cortiça, as argamassas, e neste caso tanto a Isovite Cork como a Reabilita Cal-AC, são reconhecidas pelos aplicadores pela forma fácil de aplicar, com uma textura extremamente suave, que garante não só na fase de colagem, como na fase de barramento, como na fase de obtenção do acabamento areado, uma facilidade de aplicação enorme que quem utiliza aprecia e replica esse mesmo trabalho em obras seguintes. Ora, ao termos um modo de elasticidade baixo, estamos a conferir maior deformabilidade às argamassas e assim uma capacidade de adaptar-se aos suportes e aplicações mais exigentes. Temos aqui um caso de um edifício revestido a cortiça, num local com arcos de valdevez, em que temos teores elevados de umidade. E esta aplicação, sendo esta aplicação facilmente transportável, tanto em ambiente interior como exterior. Já vimos obras executadas em Portugal, Irlanda, Itália e agora em Ibiza, como prova da adaptabilidade deste sistema a ambientes completamente distintos. Dada a sua respirabilidade, composição química e características físicas únicas, permite uma compatibilidade perfeita, por exemplo, sobre suportes antigos, numa reabilitação. Permite que este sistema seja aplicável, lá está, em obra nova, mas também em reabilitação com suportes antigos. Naturalmente, com a capacidade de adaptar-se
Teremos sempre, primeiro, de garantir que o suporte está devidamente coeso, se necessário, recorrer à gama Reabilitacal, por exemplo, para garantirmos um suporte estável e coeso, para depois fazermos este sistema sem qualquer problema. E, tal como já foi indicado, este é um sistema que pode ser aplicável durante todo o ano, já que todas estas características da NHL consegue dotar estas argamassas de aplicabilidade em qualquer tipo de ambiente. Passando para as características, as vantagens da cortiça. Como toda a gente já deve estar a par destas características, sendo a cortiça um produto 100% natural, para a sua composição ou para o seu fabrico, para o fabrico destes painéis, é utilizado tão somente o produto em si, ou seja, a cortiça retirada do sobre, e o material que acaba por agregar os painéis é a própria suverina, a própria resina da cortiça, que faz com que se adapte automaticamente ou que se agrega automaticamente entre ela ao entrar em autoclave. Carbono negativo, a cortiça, e como toda a gente deve imaginar, ao retirarmos a cortiça, o sobreiro mantém-se no seu habitat natural. E, ao estar no seu habitat, mantém-se durante longos anos a absorver CO2 do ambiente. Como tal, o sobreiro de onde é retirada a cortiça para a obtenção destes painéis, o nosso sobreiro ficará a absorver CO2 muito acima dos valores que foram libertados, do CO2 que foi libertado para o ambiente durante o processo de fabrico dos painéis. A elevada estabilidade dimensional é outra das características que a cortiça consegue transpor para o sistema ETICS. Isto também é uma das garantias principais de que o sistema bem aplicado dificilmente teremos, por exemplo, ocorrência de fissuração no sistema. A durabilidade praticamente ilimitada. Já existem casos práticos em que a cortiça foi retirada com mais de 50 anos numa aplicação, foi novamente ensaiada e a sua condutibilidade manteve-se praticamente inalterada face aos valores que obtemos hoje em dia de cortiça acabada de produzir. Também promove o atraso térmico, com isso quer dizer que a cortiça, face a outros materiais isolantes, consegue atrasar a entrada, por exemplo, da onda de calor nos nossos edifícios, assim como a saída do calor gerado dentro dos nossos edifícios no inverno, por exemplo, para o exterior. Permeabilidade ao vapor de água é outra característica intrínseca à cortiça. Em caso de incêndio, é um material que não liberta gases tóxicos e é 100% reutilizável, reciclável, para aplicar em outras utilizações, como é o caso, por exemplo, então, das nossas argamassas Isovitec Cork ou até da nossa gama EcoCork. Bom, e o sistema acaba por ter algumas variantes. Já vimos aqui os dois sistemas, o Isovitec Cork e o Isovitec Cork Wood, mas também fruto do nosso desenvolvimento e por algum push do mercado internacional, desenvolvemos mais recentemente o Isovit Cork Skin, que é uma solução, digamos, híbrida, com utilização não só de painéis standard, como uma primeira camada, e depois com a camada de MD para finalizar o sistema para cortiça à vista. E depois ainda o Isovit Cork MD, mais usual ou mais visto no nosso país, cortiça colada ao suporte diretamente, onde nós utilizamos nestes dois sistemas a argamassa Isovitec Cork MD. Esta argamassa, face à nossa argamassa Isovit E-Cork, é uma argamassa que tem características melhoradas de aderência, mas também características melhoradas de impermeabilidade
à água, mantendo as características de permeabilidade ao vapor. Como podem ver, esta será a última barreira de passagem de água. Caso a água ultrapasse a camada de painel de cortiça até ao reboco, esta é a última barreira que impede a entrada de água no nosso edifício. Bom, e para nos dar aqui um exemplo do que é esta aplicação do Isovit Cork MD, temos hoje connosco o Luís Dias, promotor do edifício EcoCork Santa Luzia, em Penafiel. Bom dia, Luís. Bom dia, Luís. Estava aqui com os problemas com o som. Já estamos a ouvir. Obrigado, Luís. Luís, como promotor deste edifício, e antes de passarmos aqui às perguntas, gostaria que fizesse aqui uma breve apresentação, não só sua, como a empresa, e que nos desse aqui uma ideia do que é o edifício, do que é o conceito, e depois fazemos aqui uma pequena conversa acerca das utilizações, das soluções que utilizou no seu edifício. Isto é simples, nós somos uma empresa pequena, não é? Se assim podemos chamar, em que subcontratamos a nossa mão de obra e compramos o material. E que temos uma regra muito simples em todos os nossos empreendimentos, que é não fazer mais do mesmo. Essa é a regra base de tudo aquilo que nós vamos promovendo, que é não fazer mais do mesmo. Neste caso, surgiu a oportunidade de construirmos um edifício multifamiliar em que tínhamos várias condicionantes na estruturação do projeto e então lá descobrimos uma solução que fosse alternativa e que nos trouxesse algumas mais-valias. Ok, excelente, Luís. Bom, então passando aqui às nossas perguntas, gostava-lhe de lhe perguntar o seguinte: isto é um edifício com envergadura, com um sistema arrojado. O que é que o levou a esta escolha? A escolha foi simples. Quando chegámos à solução, a escolha depois acabou por ser simples, porque aqui, tal como vos disse, o edifício tinha algumas condicionantes. Vocês podem ver pelas imagens da obra, tinha algumas condicionantes que eu não as vou enumerar, e então teria que ser algo arrojado e que chamasse a atenção. Como vocês podem ver, sou um promotor jovem e felizmente a nossa geração cada vez mais se preocupa com a sustentabilidade, com o ambiente e com ferir o menos possível o meio ambiente, porque é aquele que nos acolhe todos os dias. E então, como a sustentabilidade é um dos pontos que a empresa tem alguma atenção, descobrimos, fomos de encontro, ou seja, nem foi descobrimos, tropeçámos quase na solução da cortiça, não é? Para chamarmos a atenção, para criarmos algum Para impacto. diferenciar, não é? Sim. E depois de nós conhecemos o sistema, foi estudarmos como é que seria feito, como é que não seria, quais são as vantagens e as desvantagens. Felizmente não descobri grandes desvantagens, só descobri vantagens no edifício. E depois de algumas reuniões e percebermos os prós e os contras, lá decidimos optar pela cortiça. Optámos pela cortiça também, ok, é um sistema mais caro do que o tradicional, é certo. Contudo, num edifício destes, o que eu poupei em publicidade, em publicidade para se calhar criar algum impacto do edifício no meio que me rodeia para ter uma capacidade de venda mais rápida e poder reinvestir novamente, com o facto da cortiça eu não gastei um cêntimo em publicidade, ou seja, investir no meu edifício e dar comodidade a quem aqui vai residir e acabei por fazer uma publicidade gratuita, se assim podemos chamar. O dinheiro que eu tinha pensado canalizar para a publicidade, canalizei para o edifício e felizmente as coisas estão a correr muito bem. Excelente, excelente, Luís. Aqui uma pergunta que pode ser assim um bocadinho traiçoeira. A escolha no nosso produto, no Isovitec Cork MD, mas também no nosso reboco, que também serviu de base à colagem do sistema, foi uma escolha natural? Foi. Não vou ser hipócrita, vou dizer todo o processo, descrever aqui um bocadinho do processo. É óbvio que eu não me reuni só com a Cecil, reuni-me com outras marcas,
para nos entendermos, para comprar no sistema. A minha primeira preocupação era comprar no sistema, caso existisse algum problema, a marca não dizia, olha, comprou o reboco aqui, a cola ali, a cortiça acolá, e descartavam-se, então acabei por descartar um bocadinho essa responsabilidade. Essa era a primeira preocupação. A segunda preocupação era arranjar um sistema que me garantisse a ausência de babados na fachada, e depois de me reunir com as diferentes marcas, com as diferentes soluções que existem no mercado para este tipo de fachadas. Foi fácil decidir pela Cecil, primeiro pela assistência que me propuseram e por toda a formação e por todo o auxílio que me foram dando. Posso-vos dizer também que nós começámos a parceria no edifício somente na fachada, na cortiça e nos rebocos, como o Luís sabe, e a meio da obra acabámos por comprar muitos outros produtos porque estávamos de veras satisfeitos com aquilo que é a relação com a Cecil e com a forma como nos têm ajudado. Por isso, não podia estar mais satisfeito na escolha que fiz. Muito obrigado, Luís. Realmente, ao olharmos para o edifício, vemos que é um edifício com características de arquitetura que levam o sistema ao limite, ou seja, vários recortes, vários pormenores que podiam ser críticos, e a verdade é que está a tornar-se num edifício muito atraente, único, não só pelo aspecto, mas também pela imponência de uma obra de cortiça à vista que não se vê, sem dúvida, todos os dias, principalmente com um promotor privado, como é o caso do Luís. Luís, quero agradecer-lhe por este testemunho, por esta pequena conversa que tivemos aqui. De certeza que nos iremos encontrar mais vezes na obra e espero poder depois partilhar também o final desta obra para mostrarmos a todos o resultado final. Muito obrigado, Luís. Luís, eu é que agradeço o convite e a possibilidade de poder demonstrar aquilo que faço. Muito obrigado. Obrigado. Bom, e passaríamos então agora às nossas perguntas e respostas que foram colocadas no chat. Vamos aguardar aqui um pequeno momento. Há sempre algumas perguntas que vão chegando e temos de ter aqui algum timing para passarmos online para vocês poderem ver quais as perguntas que foram colocadas. Bom, temos aqui a primeira pergunta, é Maria Batista. As massas de barramento são normalmente de cimento. Esta, que é de cal hidráulica natural, não se torna mais fraca? Bom, esta pergunta vem um bocadinho de seguimento daquilo que nos deram as vantagens da NHL. O facto de ser menos resistente, por exemplo, à compressão, dá-nos características únicas de flexibilidade, de adaptação ao suporte, e com isso aquilo que poderá ser uma fraqueza é na realidade uma mais-valia, que é a possibilidade de adaptação ao suporte e com isso termos mais flexibilidade e muito menos ocorrência, por exemplo, de fissuração. Temos aqui Joaquim Teixeira. Qual é o coeficiente de transmissão térmica desse ETICS? É assim, em termos de transmissão térmica, este é um sistema que está muito próximo dos painéis mais usuais, por exemplo, o DPS ou até XPS, tem uma condutibilidade térmica muito próxima desses painéis, sendo que no final, para obtermos a mesma condutibilidade da parede, a mesma transmissão térmica da parede ou a mesma resistência térmica, praticamente não precisamos de operar qualquer diferencial em termos de espessura. Como tal, diria que é equivalente. No entanto, aquilo que acontece é que temos outras mais-valias. No caso da cortiça, temos o atraso térmico que não se observa nos restantes painéis, ou seja, a cortiça, mesmo tendo aqui um pequeno diferencial de condutibilidade, consegue atrasar substancialmente a onda de calor. Por exemplo, no verão, consegue atrasar substancialmente a onda de calor ao interior dos nossos edifícios. Por outro lado, além deste atraso térmico, temos
novamente, a respirabilidade de paredes que lhe dá a parte de salubre do suporte, e com isso teremos, sem dúvida, um sistema que não fica em nada atrás dos restantes sistemas. Ainda mais, temos a questão que é a estabilidade da condutibilidade. Existem alguns estudos já publicados em que os mais diversos isolantes térmicos, ao longo da ou com o aumento de temperatura, perdem características de isolamento térmico. A cortiça comprovadamente mantém essas características. Temos mais uma pergunta. O José: para aplicação em paredes já pintadas, que recomendam? É obrigatório substituir as soleiras, mármores? É assim, para aplicação em paredes já pintadas, o processo deve obedecer a algum tratamento prévio. Desde logo, uma lavagem exaustiva, jato de pressão, para tentarmos remover o máximo possível da pintura. Promover aderência por um promotor de aderência, o mais indicado à situação, e isso convém ser sempre validado por nós, e depois então fazer a aplicação normalíssima do sistema conforme é indicado. Na questão das soleiras, se quisermos ter um sistema no fundo, a cobrir toda a fachada, todo o suporte, é conveniente haver essa substituição, para que se tenha um sistema que fecha por completo em envolvente, e com isso não temos qualquer tipo de problemas em pontes térmicas. Já a recolocação dos mármores, aí, se for para a aplicação sobre o sistema, teremos de ser extremamente cautelosos, e aí também é conveniente recorrerem sempre aos nossos serviços técnicos, enviarem-nos um e-mail ou por um telefonema, tentarmos averiguar qual é que será a melhor solução para executar o sistema e para repor essas mesmas soleiras. Bom, e julgo que é tudo. Resta-me agradecer pela sua presença desse lado. É sempre um prazer estar deste lado, tentar mostrar o que de melhor tentamos fazer, e espero contar consigo num próximo webinar. Muito obrigado, resto bom dia.